desafiar o tempo. Furacão brabo. Dois lugares que eu fui, que eles falaram que ia ter o furacão, eu falei assim, não, eu cheguei, não vai ter furacão aqui de modo algum. Um foi em New York, o outro foi em Miami. Não teve chuva, não teve mais nada, parou a partir daquele momento. Agora, o que se passa? Eu não posso afirmar que eu sou capaz de fazer isso aí, porque depende dos amparadores, o povo com quem eu trabalho, que você não faz isso sozinho. Se eu consigo movimentar o paracérebro de uma pessoa que tem energia própria, inteligência própria, o que eu não posso fazer com nuvem? Que não tem nem inteligência, e nem memória, e nem vontade própria. Esta é a história de uma vida inteira dedicada à pesquisa. Para Valdo Vieira, nunca houve nada mais importante do que estudar a consciência. De tudo que existe no cosmos, o objeto ou a realidade mais séria que tem é justamente a consciência. A consciência é a sua personalidade, é aquilo que o povo chama de espírito, ego, alma, e sim, a personalidade em si. São milhares, milhões de consciências neste planeta. Estaríamos aqui por simples obra do acaso? Ninguém vem a essa vida à toa, para comer sobremesa depois do almoço. A pessoa vem para ter algum alto esforço e trabalhar com a sua vida. Você veio com uma coisa para fazer. O que você está cumprindo? O que você está fazendo? Então, a pessoa deixa de ser vegetal. O menino que nasceu em Monte Carmelo, Minas Gerais, no ano de 1932, não perdeu tempo. Ainda era uma criança quando começou a investir no desenvolvimento intelectual e parapsíquico. Com 5 anos, dava um jeito de comprar livros. Eu comecei a entregar marmita para ganhar dinheiro, porque eu precisava de dinheiro, que eu via que era o jeito de eu fazer assinaturas de revista e comprar dicionário. Então, meu primeiro processo era comprar dicionário e também lápis. Ele comprava tudo e depois que ele lia, ele dava para os amigos, que não podia comprar, né? Ele dava as revistinhas para os amigos. Quando eu cheguei aos 10 anos, não tinha mais escola lá para estudar. Eu já tinha feito tudo, já tinha lido as bibliotecas, até de particular, do povo, já tinha anotado tudo aos 10 anos de idade. Sempre nós achamos que ele tinha inteligência acima da média. Sempre, sempre. Que ele toda a vida foi muito inteligente. Valdo diz que o parapsiquismo exige muita racionalidade. Isso aí é básico, devido ao processo dos fenômenos do parapsiquismo, isso que eu chamo de parafatos ou parafenômenos, eles serem mais complexos. Então, eles exigem mais racionalidade, mais ponderação, mais lógica na análise, na interpretação. Então, para isso, quanto mais conhecimento, cognição, lucidez, discernimento, associação de ideias, juízo crítico, melhor. Então a intelectualidade entra justamente nesse ponto. O parapsiquismo apareceu na infância. Ele via, comentava que estava o espírito de fulano lá, às vezes parente, às vezes não, né? Muitos se assombravam com as histórias que o garoto contava. Aos 3 anos de idade, Valdo já tinha lembrança de vidas passadas e falava de coisas que viu antes de nascer. Com isso, primeiro, todo mundo recuou, achou que eu era uma pessoa alterada. O menino tá doido, entende? Agora, com o tempo, os fatos foram mostrando. Uma das coisas mais sérias que aconteceu foi o seguinte, que eu falei sobre uma determinada casa e o que acontecia naquela casa. Passaram alguns meses, a minha mãe saiu comigo, visitando as amigas dela. Quando chegou no local, falou assim, olha, minha mãe, era aqui que havia. O que fizeram da casa que havia aqui? Aí a minha mãe falou, mas meu filho, mas não pode, isso foi antes de você nascer. Foram uns 10 anos antes de você nascer. Aos 9 anos, o menino saía do corpo sem perder a lucidez. Acordava e lembrava de tudo. Por isso, muitas vezes, Valdo brigava com o sono e preocupava o pai.
Uma noite ele vira para mim e fala assim, meu filho, o que você tem que você não vai dormir? Você não gosta de dormir? Dormir é uma coisa boa. Aí eu viro para ele e falo assim, eu não gosto de dormir, meu pai, porque tem um amigo do senhor, ou um homem que conhece o senhor, que não gosta do senhor e que fica me perseguindo. Ele vem atrás de mim, me cria problema. É um negócio, é só eu ir dormir, quando eu vejo o cara está lá. Eu falei assim, mas como é que é? O que ele faz? Não, ele não gosta do senhor. E ele falou, como o senhor não sai do corpo, e como eu saio, ele me percebe que eu sou seu filho. Então eu pago pelo seu caso. Mas como é que é esse homem? Eu falei assim, olha, como é que ele é? Eu falei assim, olha, ele tem uma coisa engraçada. Ele é 1001. Ele é banguela, desdentado. Ele não tem aqui os incisivos superiores. Só tem os caninos, assim. Os caninos. Aí o meu pai arrepiou, né? Lembrou de tudo. A descrição era exata. O homem que Valdo via fora do corpo era o mesmo que tentou matar o pai dele por ciúmes de uma mulher. Na hora que ele pulou em cima, o meu pai deu um tiro nele, o cara morreu. E ficou por isso. E pouca gente sabia disso. Isso foi quando ele era solteiro. Acharam o cadáver lá do cara, aquilo ficou por isso mesmo. E eu, a hora que falei isso, explicando tudo, o menino, para ele, aquilo foi um escândalo, meu pai. Foi aí que ele se interessou mais para ver meu processo intelectual, para o menino estudar, aquela coisa toda. O garoto cresceu e viajou o mundo em busca de conhecimento. Dezenas de países que eu fiz para ver experiência e, principalmente, analisar os fenômenos de todo tipo. Aqui no Brasil, Valdo trabalhou ao lado do médium Chico Xavier, mas se desligou da doutrina espírita para fazer pesquisa independente. Espiritismo é uma religião, igual seita, etc. Então, tudo é dogmático. Aquilo já vem imposto um processo de ideia. Eu sou favorável à pesquisa, a fazer experiência, a desenvolver o processo através da investigação. E a religião não permite isso. Então eu já estava saturado com a situação, porque não tinha chance. No Espiritismo você tem que seguir as federações, Allan Kardec, e o cristianismo através do J. Cristo. Fica só nisso. Isso não me satisfaz. Sem misticismos ou religiosidade, Valdo partiu rumo ao desafio que ainda é um mistério para a ciência convencional. Estudar as manifestações humanas muito além do corpo físico. Considerar as bioenergias, as múltiplas dimensões, a vida antes e depois da morte. Em 1994, depois de 4 décadas de pesquisas, ele propôs uma nova ciência, a conscienciologia. É a ciência das ciências, ou seja, é o estudo da consciência. A consciência é a sua personalidade, de uma maneira integral, total, completa. Fazer autopesquisa. Esta nova abordagem traz a consciência para um universo científico numa condição desafiadora de observar e, ao mesmo tempo, ser o objeto das experiências. Na conscienciologia, você olha para o cosmos a partir de si mesmo. E quem é você? O que somos nós? Apenas um corpo físico? Valdo Vieira criou o termo holossoma. Teríamos um conjunto de corpos que se manifestam em várias dimensões. Um destes corpos, o psicossoma, se desprende todas as noites durante o sono. É o fenômeno conhecido como projeção da consciência. Poucas pessoas lembram quando acordam, mas segundo Valdo, qualquer um pode desenvolver a habilidade de sair do corpo com lucidez. A gente mostra o que a pessoa deve fazer como técnica, como método, como experimentação e como análise. Ela faz aquilo e comprova os processos por ela mesma. O impacto dessa experiência é tão grande que muita gente muda a forma de ver a vida. Uma pessoa que tem projeção consciente, ela acaba com a tanatofobia, que é esse medo de morrer. Você sai do corpo, tem uma projeção, você faz barba, cabelo e bigode. Saiu do corpo, viu seu corpo na cama, saiu, encontrou com o amparador, viu uma consciência, às vezes viu o seu tetravô. Você está entendendo? Então, isso liquidou. Não adianta ninguém falar para você que aquilo é loucura, que é isso, que é aquilo, porque você já confirmou.
Todas as teorias da conscienciologia são baseadas num único princípio. Do princípio da descrença, que é a descrenciologia. Não acredita em nada, e nem em ninguém, e nem naquilo que você lê. O processo é fazer experiência para você confirmar ou não aquilo que falaram para você, que informaram você. Projetor consciente desde menino, Valdo acumulou décadas de estudos que deram origem a um imenso tratado científico. Em 1986, ele lançou o livro Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo. Por exemplo, Projeciologia, eu li mais de 46 mil livros, 46, para fazer o livro. O registro das próprias experiências foi fundamental. A prática da saída do corpo transformou Projeciologia na maior e mais importante obra sobre este assunto no mundo. Você tem muita facilidade para sair do corpo? Tenho. Até um certo ponto, quando eu quero mesmo, a coisa muito séria, eu consigo. Ele diz que a habilidade já rendeu propostas que vieram até do Pentágono. Eu estava no Rio quando veio a pessoa do Pentágono para eu fazer pesquisa com uns negócios muito sérios. O caso de um homem que fazia chover através de uns aparelhos. De uma hora para outra deu um processo de crise nele, ele morreu. E não deixou a fórmula, como é que eles faziam. Então pediram para todos os tipos de paranormal para fazer pesquisa, para saber como é que era a fórmula. Valdo topou o desafio. Então eu queria ver onde é que o homem morreu, de que ele morreu, conversar com o filho, ver os aparelhos que ele deixou, o ambiente, tudo do meu modo. Agora, eles não toparam a minha pesquisa porque eu não queria dinheiro nenhum e queria fazer ao meu modo. E não me submeter aos trâmites e ditames e coisas deles. Agora, até hoje não tem nada, porque não apareceu nunca mais. Isso faz muitos anos, não apareceu nada. Eu sei o nome do cara que morreu, eu conheço tudo. A projeção consciente pode ser um caminho para fazer contato com quem já morreu. É a prova de que não estamos sozinhos nessa dimensão. É impraticável mostrar os processos grandes da paraperceptibilidade para todo mundo de uma vez. Por exemplo, eu levar para a televisão e mostrar um fenômeno da consciência materializada lá. Mas agora, a pessoa, ela pode sair do corpo por ela e ela comprova para si mesma. Consciex significa consciência extrafísica. Seria o espírito ou a alma. Na década de 90, o engenheiro Mário Oliveira perdeu a mulher vítima de câncer. Ele morava no Rio de Janeiro e logo depois descobriu a conscienciologia. Poxa, enfrentar uma morte, não entender muito bem como é que era isso. E eu discutindo, ou conversando com o médico dela, que a acompanhou, o médico falou para mim, olha, você quer encontrar a sua esposa? Aí o médico, como? Olha, tem um cara, Ana Glória, que ele ensina as pessoas a saírem do corpo e encontrar os seus entes queridos, já falecidos. Foi dramático, foi duro, foi dolorido durante um bom tempo. Até o momento em que eu comecei a ter as vivências que eram propostas dentro da conscienciologia, dentro do Instituto Internacional de Projeciologia. Mário aplicou as técnicas propostas por Valdo Vieira durante meses e conseguiu vivenciar o encontro. Consegui sair do corpo e ter um contato com a minha esposa. E esse contato ele foi assim radiante. E foi assim a questão mais séria que eu tive na relação, em que ela vem se apresenta e me dá um ramo de flores. Esse ramo de flores, ela trabalhava com flores. E isso ratifica a própria experiência, como um agradecimento do tempo que nós passamos juntos. E me deu uma liberdade enorme de prosseguir. A partir dali, pode dizer assim, supriu todas as minhas necessidades. E o entendimento acabou com o meu sofrimento. Então, a vivência é que foi assim o grande pulo do gato para a gente poder superar tudo. A vivência em si. O advogado César Cordioli lembra de sair do corpo quando ainda era criança. Você começou a ter projeção com que idade? Desde que eu me conheço por gente. Eu me lembro, quando eu era criança, de ter experiências fora do corpo, encontrar os amparadores e também me lembro do último período intermissivo que eu tive, que é um período entre uma vida e outra. Então eu lembro claramente de ter tido acesso a determinadas informações, ter tido orientações e ter obedecido isso desde criança. O que mudou para ele?
Valorizar mais a vida desde criança, no sentido de que a gente vê que nós não estamos aqui ao bel prazer, ou só para aproveitar a existência. A gente tem uma missão de vida maior, que é o que a gente chama na Conscienciologia de programação existencial. Então, esse resgate desse sentido de vida, vindo desde jovem, eu acho que essa é a principal contribuição, de você lembrar que houve algo antes dessa vida. É você lembrar que você tem alguma coisa para fazer aqui. Ele diz que é possível diferenciar a projeção do sonho. Tem que submeter tudo ao seu senso crítico, muito apurado. Você tem que ter muito discernimento, exatamente para não cair na fantasia, na ilusão. No sonho, o que prevalece é a fantasia. Já na projeção, você consegue raciocinar com clareza, mantém o senso crítico. Os fenômenos, em geral, paranormais ou parapsíquicos, quando a pessoa passa pela experiência, é algo extremamente objetivo, é uma realidade. A pessoa não tem dúvida de que aquele fenômeno existe e está acontecendo. E muitas vezes pode até comprovar o fato. Por exemplo, em 2004, eu tive uma projeção com um tio meu que tinha falecido há 13 anos. Ele se encontrou e me informou que havia uma ação na justiça, onde havia sido depositado o dinheiro estava à disposição na justiça e ninguém da família sabia. O fato é que, naquela semana, eu me dirigi ao fórum, eu sou advogado, constatei que havia um valor depositado há menos de uma semana. César Cordioli e Mário Oliveira são voluntários da Conscienciologia em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eles e outras centenas de pessoas trabalham ao lado do professor Valdo Vieira, construindo as bases desta nova ciência no planeta. São diversos grupos que pesquisam a realidade multidimensional. Vamos mobilizar as nossas energias com a força da nossa vontade. Então não adianta você ter as sensações físicas dos processos, dos sentidos do seu corpo. Por exemplo, visão, que é o mais importante, audição, gustação, tato, essa coisa. Isso é primário, isso é pouco. Também não adianta a pessoa ter a concentração mental, a atenção, a associação de ideias, o juízo crítico. Você está entendendo? Isso também é mental, é pouco. Agora, o que a pessoa precisa é ela transcender isso e entrar na multidimensionalidade. Então, a clarividência, a ectoplasmia, a projeção consciente. Então, nós temos que sair dos sentidos, passar para as faculdades mentais e alcançar as parapercepções. Ou seja, enxergar muito além do que revelam os nossos próprios olhos. O parapsiquismo amplia a percepção daquilo que nos cerca. Ambientes, pessoas, aprendemos a ler o cenário extrafísico. Por que o parapsiquismo é importante? Porque ele abre todas as portas. Na verdade, ele não abre todas as portas. Ele acaba com a parede, a porta e as janelas. Devassa tudo e acabou, não tem mais obstáculo. A pessoa tem uma visão, vamos dizer, devassada do processo. Em Foz do Iguaçu, os voluntários da Conscienciologia têm a oportunidade de participar de forma prática de experiências como esta. São dinâmicas que promovem o desenvolvimento do parapsiquismo. Cada pessoa que chega vem disposta a doar energia para ajudar outras consciências.